Pastora, versículo no telão, João 8,44, é o versículo que vai abrir aqui a nossa mensagem. Pastora, não está aqui para mim? Ah, tá, ok. No problem. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Isso é uma fala de Jesus. Amém? Por favor, pode desligar lá no fundo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje nós vamos falar a respeito da compulsão pela mentira. Nós vamos falar hoje da mitomania. E é um assunto que precisa ser ensinado e tratado dentro da Igreja de Jesus. Porque é algo muito sério e que nós temos que abrir os nossos olhos e nosso entendimento para esta questão. Amém? Então quero orar junto com você. Curve tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar ao Pai e ouvir a sua voz a partir de agora. Senhor Deus, Deus amado e bendito, Senhor Jesus. Deus que nós amamos, que nós bendizemos, que nós glorificamos. O Deus ao qual nós viemos aqui para glorificar. O Deus ao qual nós nos reunimos aqui para lhe render graças e demonstrar, ó Deus, o quanto nós te amamos, o quanto somos gratos a Ti por tantos benefícios concedidos a nós. Demonstrar a Ti o nosso amor e a nossa gratidão pelo Teu cuidado para com a nossa vida, com o nosso viver, sinalizando aquilo que precisamos mudar, sinalizando e mostrando aquilo que precisa ser alinhado à Tua vontade, para que tenhamos, ó Deus, boas colheitas na nossa vida, para que tenhamos, Senhor, o desfrutar das Tuas bênçãos em nosso viver. Por isso, Pai, mais uma vez eu lhe peço, com toda a submissão, com todo temor e santo tremor, que o Senhor mais uma vez use a minha vida, Pai. Que esta palavra, Jesus, abençoe os corações. Que esta palavra, Senhor, traga mudança de comportamento, traga mudança de vida. Que esta palavra, Jesus, traga, Senhor, o experimentar da Tua vontade na vida dos Teus filhos, da Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Que nada venha lhes impedir, Senhor, de viver a Tua vontade. Que nada venha lhes impedir, ó Deus, de serem felizes de forma completa e abundante. Que nada, Senhor, venha ser obstáculo na vida dos Seus filhos, para que vivam totalmente, Senhor, de forma plena, a Tua maravilhosa graça.
pois somos filhos da livre e não da escrava. Somos filhos da promessa. Não estamos debaixo de maldição. Não estamos debaixo de lei. Servimos a Ti, ó Deus, em plena e completa liberdade, pois para a liberdade foi com que o Senhor nos libertou. E assim eu oro, Jesus, para que a liberdade que o Senhor nos dá flua em nossa vida, flua em nosso viver, que nada nos aprisione, que nada venha nos fazer cativos, que nada, Senhor, venha nos dar uma vida de opressão e desgosto. Pelo contrário, Senhor, que tudo seja perfeito em nosso viver, assim como Tu és, ó Deus, que tudo venha a ser alinhado de acordo com a Tua vontade, que tudo venha a ser colocado no lugar, Jesus, para nos dar muitos motivos de riso, para nos dar, Senhor, a alegria completa e desfrutarmos com a saúde perfeita de todas as Tuas bênçãos, Pai. Assim eu oro para que esta palavra, Jesus, que veio do trono de Tua graça para os nossos corações, traga renovo, traga, Senhor, transformação, e que venhamos, Jesus, mais uma noite de consagração, nos entregar totalmente ao Teu querer, nos entregar sem reservas à Tua vontade, para Teu louvor, para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos assim e já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, que fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Amém? E aqueles que oraram comigo e creem, digam amém. Amém. Amém, Jesus. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a glória, ó Deus. Obrigado, ministro Vinícius. Obrigado, minha pastora Daniele. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, aqueles que são amados de Deus, são filhos do Deus Altíssimo. Amém? Somos pessoas maduras. Diga, eu sou um cristão maduro. Diga mais uma vez, eu sou um cristão maduro. Olha, amado, amada, quando o Senhor disse isso, Ele estava ali diante de pessoas que estavam perto dele. Não eram pessoas que estavam lá longe, do outro lado do mundo. Eram pessoas que estavam diante dele. Ele diz: vós sois do diabo. Então, e uma pessoa que é do diabo é uma pessoa que é difícil de conviver com ela. E porque somos cristãos maduros, nós podemos falar disso. É um tipo de pessoa que é muito difícil de conviver, porque ela sistematicamente mente. Ela mente. Porque a mentira faz parte da vida dela. Então aquilo lhe é próprio. Não é uma pessoa que é de Deus e mente, não. É uma pessoa que é do diabo, então por ela ser do diabo, a mentira faz parte da vida dela. A igreja está compreendendo até aqui?
Isso aqui, amado, é alimento sólido e muito sólido. É para os experimentados na palavra, que somos nós. Então, há pessoas que mentem tanto, mas que mentem tanto, que elas acreditam que as mentiras delas são verdades. Aquelas mentiras passam a ser verdade. Então, nós, filhos de Deus, amém? Nós, filhos de Deus, precisamos entender algo, que o diabo ele tenta usar na nossa vida para prejudicar a nossa relação com o Pai. A nossa relação com o nosso Pai. O que é, pastor? Exatamente isso, a questão da mentira. Porque, como eu disse, os que são do diabo, a mentira lhes é própria. É algo que já são deles natural. Não há como pararem de mentir. Um filho do diabo jamais vai parar de mentir. Por quê? Ele vive para satisfazer o desejo do seu pai. Foi o que Jesus disse. Quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, o filho de Satanás, o filho da perdição, ele vive para satisfazer o desejo de Satanás. E como Satanás é o pai da mentira, então esta pessoa que é filho de Satanás vai ter uma vida inteira de mentiras. Essa pessoa não consegue parar de mentir. Porém, nós, quando éramos do mundo, quando estávamos no mundo, nós mentíamos. Sim ou sim? Sim. Por quê? Nós vivíamos pela carne, éramos guiados pela carne, consequentemente guiados pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Mas nós sempre fomos de Deus. Nós nunca fomos filhos do diabo. Portanto, quando o nosso Pai nos chamou, nós entendemos esta questão, que a mentira não podia mais fazer parte do nosso viver. A mentira não é própria nossa, a mentira é própria dos filhos de Satanás. Está claro até aqui? Então, o que nós precisamos entender, que todo filho de Deus precisa entender, é que a mentira compromete a segurança de vida com Deus. Porque quando a pessoa mente, ela está enganando a si mesma. E o engano tem uma força poderosíssima para destruir. Porque a mentira e o engano, ela conecta a pessoa a quem? A quem? Ao diabo. A mentira e o engano conecta a pessoa diretamente com Satanás. Então, isso é uma porta muito grande para a destruição na vida de alguém. Mesmo sendo filho selado com o Espírito Santo. Se eu me abro para uma mentira, seja ela pequena ou grande, por isso eu sempre falo, para Deus não tem mentirinha e não tem mentirona. Mentira é mentira. Então, se uma pessoa se abre para a mentira, ela está abrindo a porta para o diabo agir na vida dela. Então, amado, entenda isso. Não, jamais dê lugar à mentira. Pastor, mas é complicado eu falar isso, amado. É melhor falar a verdade do que mentir. Porque complicado vai ficar se você mentir. Porque tem muitas pessoas que dizem, mas foi uma mentirinha para o bem. Não existe mentirinha para o bem. Toda mentirinha é para o mal. Toda mentirinha vai trazer a sua destruição. Porque toda mentira é uma semente.
E nós aprendemos aqui pelo altar que toda semente que eu semear, eu vou colher dela. Então, se eu semeio a mentira, o fruto dessa mentira vai vir na minha vida e eu vou colher trágicas colheitas. Tá claro? Então, nós somos biblicamente contra a mentira. Amado, eu odeio a mentira. Eu odeio a mentira. Você odeia a mentira? Você pode dizer isso? Eu odeio a mentira. Eu odeio a mentira. Então todos nós temos que lutar contra essa questão da mentira. Porque nós somos evangélicos e nós temos um código de ética. Nós temos um código de ética. Nós temos compromissos que o mundo não tem. Nós não somos pessoas maldosas. Pelo contrário, nós somos pessoas bondosas. E quem é bondoso vive pela verdade e não pela mentira. Pastor, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra, então? Isso é verdade, como eu já disse, nós mentimos lá atrás. Mas as nossas lutas, amada, a minha luta no Evangelho, no começo do Evangelho, foi para que os meus lábios não fossem lábios mentirosos. Eu sempre lutei para ter um código de ética e não fosse dominado pela mentira. Isso é uma luta minha, diária, constante. Tem pessoas que mentem e ainda dizem, todo mundo faz. Mas quem tem ética, amado, não faz. Quem tem ética, não, sabe, luta contra. Então muitas pessoas usam a mentira, às vezes, para serem aceitas em alguma circunstância, em alguma situação, em alguma parte da sociedade, eu não sei. Pessoas mentem para que sejam aceitas, usam da mentira como se fosse verdade, para se beneficiarem de algo. Pessoas que dizem o que têm, o que não têm, que são o que não são, ou que não são o que são. Nós temos uma mente, e a nossa mente é a mente de Cristo. Então, comportamento se aprende, nós vimos isso muito bem aqui, em 25 mensagens por esse altar. Que o comportamento se aprende, mas também se desaprende. Se eu não ter o cuidado de cuidar da minha mente, como foi o tema da mensagem, a importância de cuidar dos pensamentos, se eu não ter esse cuidado com a minha mente, da mesma forma que eu aprendo, eu posso facilmente desaprender. Porque o diabo, ele é astuto. O nosso cérebro, ele vai aprendendo desde criança a mentir. É ou não é? É ou não é? Você fala para uma criança, olha, não faça isso. Ou não pegue tal coisa. Aí você vai ver a criança fez aquilo, ou ela pegou tal coisa. Aí você vai cobrar dela, o que ela fala? Não fui eu. Não, eu não fiz isso. É ou não é? Ou seja, ela está mentindo. Amado, você não tem noção da minha luta com os meus filhos. Quando eram menores, com a Marial ainda, né? Agora ela melhorou bastante, né, pastora? Mas porque é algo que está na natureza humana. Falava, filha, você fez isso. Não, pai, não fui eu. Filha, não pode mentir. Mentir é do diabo. Não, pai, foi eu sim, mas eu estava com medo do senhor ficar bravo comigo. Falei, não, eu não vou ficar bravo com você. Só não quero que você não faça aquilo que eu pedi para você não fazer. E ainda mais depois mentir. Então, assim, tem que ficar numa constância ali, numa dedicação para que aquilo seja desaprendido. Então, o comportamento mentiroso se aprende. O nosso cérebro, ele é acumulador de informações. Se a pessoa não vê que esse comportamento
da mentira é algo com consequências muito graves, ela começa a mentir sem perceber. A sua memória acumulou essas informações e isso vai se construindo, isso vai se aprendendo. Então, a função da igreja é o quê? Fazer com que a pessoa desaprenda o que ela aprendeu de ruim. Estão entendendo? Então, a pessoa aprendeu a mentir, na igreja ela chega, ela tem que aprender a não mentir mais. Então, essa é a função da igreja. Alinhar a vida de um filho de Deus aqui nesta terra. Ensinar. E isso com a palavra de Deus. O mentiroso, ele não é uma pessoa isenta de punição. Ela é responsável. Então nós precisamos aprender a lidar com qualquer situação. Não é? Às vezes uma pessoa que é dependente de drogas. Nós sabemos que um dependente de drogas, ele inventa um monte de história. Sim ou sim? Mano, o usuário de droga, ele é campeão. Ele é campeão em inventar histórias. Acho que ganha de qualquer outro. E ele quer ser aceito. Ele quer ser admirado. E no fundo, o dependente de drogas é uma pessoa muito solitária. Por causa do quê? Da mentira. Quem quer ficar perto do mentiroso? Ninguém quer ficar perto do mentiroso. Ninguém quer um mentiroso do seu lado para chamar de amigo. Olha, esse aqui é meu amigo, ó, o apelido dele é mentiroso. Quem quer? Ninguém. Então, a pessoa que mente, ela vai se tornando solitária. Ele mente para arrumar dinheiro, ele mente para a família. Então ele aprendeu a usar a mentira para se beneficiar. Para trazer para ele aquilo que ele quer. E mentira tem consequências. Quando a pessoa é da verdade, ela fala do que é verdadeiro. Ela fala com emoção. Quando a pessoa é verdadeira, ela assume seus erros. E ela diz, verdadeiramente, eu errei. Ela tem a ética. Ela tem o caráter para assumir aquilo que está fora do padrão de Deus. Então, uma coisa que machuca muito nós, líderes, pastores, é a questão da mentira. Quantas famílias, amados, são destruídas por causa da mentira? Quantos ministérios são destruídos por causa da mentira? Mentira é algo tão diabólico. Sabe, que nós temos que ter a humildade, que se alguma coisa nos leve ou venha nos tentar a mentir, isso tem que ser corrigido, tem que ser confrontado, para que essas memórias que se alojaram nas mentes, essas mentiras que foram aprendidas, elas sejam desaprendidas, elas sejam destruídas pela palavra do Senhor. Amém? A mentira, ela é comportamental. Então quer dizer que se eu não estiver atento para os meus comportamentos, eu vou mentir. Se você não estiver atento para o teu comportamento, você vai mentir. Então isso não começa de agora, isso começa desde o livro de Gênesis. Gênesis 4, 4 a 7 diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta.
o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então olha o que o Senhor diz. A ti cumpre dominá-lo. Então Deus estava dizendo, fala a verdade, Caim. Eu já sei de tudo da tua vida. Só que este daqui, ele era da outra semente, então não tinha como ele falar a verdade. Mas olha como que Deus cobra essa questão. Estão entendendo? Deus cobra. Até de um filho da perdição, Deus estava cobrando. Para falar a verdade. Então veja que foi um comportamento. Se procederes bem, será aceito. Mas se proceder mal, o desejo será contra ti. E cabe a você dominar o seu comportamento. Então, a nossa igreja ela não compactua com mentiras. Nós vamos fazer como é que chama aquilo que nós fizemos lá? De bombeiro lá, de brigada, como é que chama? Brigada de incêndio, né? Nós fomos fazer. Foi eu, diácono Ricardo, presbítero Johnny e presbítero Marcelo. Nós 4. Fomos aí em outro ministério realizar. Ficamos lá um sábado, 4 horas. Nem isso. 2 horas. Acho que 2 horas. Pagamos, né, por essa aula que tivemos lá. E achando nós que aquilo estava de acordo. Terminamos tudo, fizemos tudo de acordo, bonitinho. Fomos embora. Passado alguns dias, chegou o quê? O certificado, que comprovava que nós tivemos ali... Quantas horas que estava no certificado? Eu comentei com os irmãos, não comentei? 16 horas. Estava no certificado, que nós havíamos participado das 16 horas de instrução para a brigada de incêndio. Eu falei, quê? Nós ficamos lá 2 horinhas? E aqui no certificado está 16 horas? Eu falei, não. Nós já havíamos pago. Eu entreguei algum certificado aqui? Rasguei, amado. Rasguei. Se eu não rasguei, eu não sei onde está, pastora. Está lá em casa ainda? É para rasgar e jogar no lixo. Porque é mentira. Foi uma fraude. Promovida por conselho de pastores. Isso eu não compactuo. Eu não aceito a mentira. É sim, sim e não, não. Se tinha que ser 16 horas, tinha que ser 16 horas. Não, mas pode ser em 2 horas. Então tivesse lá no certificado. 2 horas. Não 16. Enfim. Essa igreja não compactua nem com mentirinha e nem com mentirona. Tem um monte de ministério aí com irmãos com certificado de brigada de incêndio. E dizendo, eu fiz o curso da brigada. A base da mentira. Então, só para você entender, amados, que às vezes, ao olhar humano, fala, mas pastor, mas que mal que tem nisso? O mal é a mentira. Simplesmente o mal que tem nisso é a mentira. Ninguém falou lá na hora. Porque se falasse, eu levantava na hora e saía. Estão entendendo? Se fosse comunicado lá na hora, olha, gente, o que a lei pede para que uma pessoa receba o certificado, nosso irmão Reginaldo recebeu lá da usina, né? Ele já recebeu? Que ele comunicou que ele tinha feito, todo feliz. Eu falei, vai ser o da igreja aqui, né? Que de fato fez como deve ser feito, porque eu sei que lá, com certeza, foi cumprida todas as horas necessárias. E lá onde nós fomos, se tivesse sido anunciado isso, eu teria me levantado com os irmãos, virado as costas e saído.
Mas não foi anunciado. E aí, quando chega o certificado, eu olho e falo, o que é essa mentira aqui? Então, eu não aceito, amado. Está claro isso? Está claro isso? O senhor é radical. Não, eu amo a verdade e odeio a mentira. Quem quer viver na mentira, amém, viva na mentira. Mas eu não vou viver na mentira e odeio a mentira. E quem estiver andando comigo, eu vou ensinar para odiar a mentira. Porque Deus não tem parte com mentira. Ainda mais dentro de uma igreja. Olha, amados, para a glória do Senhor. Depois que, no meu chamado, eu sempre fui honesto com as pessoas. Eu sempre fui honesto com as pessoas. Eu tenho, sabe, repulsão a mentirosos. É sim, não. Tem pessoas que dizem, eu não minto, eu omito. É a estratégia da mentira, mesma coisa. Então, esse tema, ele não se aborda em qualquer altar. Assim como a palavra que nós tivemos aqui na quinta-feira. Quantos altares você vê uma pregação que nós tivemos quinta-feira aqui? Em quantas igrejas você ouve ensinando o que você recebeu de ensinamento aqui na quinta-feira? Sabe por quê, amado? Porque esses assuntos só se trata onde a igreja está alicerçada em Cristo. E não no homem. Onde a igreja vive para agradar a Cristo e não a homens. Então, precisamos estar preparados. Porque sempre haverá irmãos, enfrentando esta luta de omissão ou de mentira, que é a mesma coisa, é o mesmo caminho. E nós precisamos estar preparados para ajudar esses irmãos para que desaprendam esses costumes errados. Se há pessoas que têm compulsão por comida, pela bebida, pela droga, também há pessoas com compulsão com a mentira. Não é diferente. A mentira ela pode se tornar uma coisa patológica. Sabia disso? Ela pode se tornar uma doença. Em João 8, 3 a 5 diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, amados, nós somos da graça. Amém? Nós somos da graça. Então, se eu não me desvinculo de Moisés, eu não estou servindo a Deus. Então, nós não estamos aqui para matar ninguém, para condenar ninguém. Nós estamos aqui para levar os filhos de Deus a obedecer ao Senhor. Simples assim. Então, os que são de Deus obedecem com facilidade. Sabe? Porque vão encontrar aqui a ajuda, vão encontrar o suporte, vão encontrar pessoas com quem pode, sabe, receber orientação, receber direção, ter um ombro amigo para conversar, para se abrir, para falar das necessidades. Então eu não posso também me fechar com a minha situação, eu não posso me fechar com o meu problema. Eu preciso entender que se eu tenho uma questão que está fora da vontade do Senhor, eu preciso entender que Deus me colocou num lugar onde eu vou ter pessoas para me ajudar.
e não para me condenar. Está claro isso? Amém? Então, muita atenção com isso, porque o inimigo também ele tenta distorcer, né, essas coisas na nossa mente. Porque a palavra, ela vem para nos mostrar o caminho da perfeição. E isso é possível a todos nós que cremos. Então não é algo impossível. Então às vezes o irmão se encontra numa condição contrária à perfeição, ele acaba tendo vergonha. Às vezes a pessoa ela está numa situação contrária ao que diz a palavra, ela automaticamente, aquilo lhe culpa, aquilo lhe condena, e ela começa a se isolar. Ela começa, sabe, a tentar passar desapercebido. Sabe aquela pessoa que tenta passar desapercebido? Para ninguém notá-la. E aqui, amados, não pode ser assim. Porque aqui, todos nós temos que viver esta graça. E viver esta graça é todos nós reinarmos em vida. Então, se eu tenho algum tipo de dificuldade, alguma situação que eu preciso de ajuda, eu preciso entender que eu tenho que pedir. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu necessito de ajuda, porque eu estou enfrentando uma situação que diante da palavra não está correta, e eu preciso de orientação. Então, amados, eu estou aqui para isso. O Senhor me colocou para ser conselheiro, para ser mestre, para ser pastor das suas ovelhas. E pastor das ovelhas de Cristo é aquele que apacenta, é aquele que cuida, aquele que orienta. Porque é muito triste, amado, eu vou abrir aqui um parênteses com a igreja. É muito triste você ser o pastor e você ver que a ovelha está colocando limites entre ela e o pastor. Porque a relação tem que ser íntima. Ou seja, tem que ter o livre acesso. O que eu quero expor aqui? Que já teve situações aqui na igreja de eu saber de situações da ovelha e a ovelha não se permitir vir conversar comigo. O que é isso? Medo, talvez? Vergonha, talvez? Ou ninguém tem nada a ver com a minha vida? Qual será desses 3 pontos? Porque eu, amado, você me conhece, eu não vou invadir jamais o teu espaço. Eu não vou jamais invadir teu espaço. A hora que eu tiver que conversar com você vai ser biblicamente falando. E jamais eu vou me intrometer na tua vida. Mas o que você precisa saber é que você tem um pastor que está aqui para te ajudar. E não para te condenar. Amém? Então, é algo assim que eu fico muito triste quando eu vejo ovelhas enfrentando situações que a gente poderia estar ajudando, sabe, orientando, dando alguma instrução, porque experiência Deus já tem concedido muito à minha vida, né, em várias áreas, e a pessoa ela insiste a permanecer sozinha. A pessoa insiste em lutar ali sozinha com aquela situação. Então, o que eu faço? Eu respeito. O que ninguém pode falar aqui um dia, amado, é que o pastor não se importa com as ovelhas. Ai, se um dia eu escutar isso. Porque Deus sabe o quanto eu me importo com a vida de cada ovelha que está plantada aqui. Porque eu sei que Deus confiou as minhas mãos para eu cuidar. Só que eu não vou invadir espaço de ninguém. Eu estou aqui. Jesus não chegava em qualquer um e falava, viu, o que você quer que eu te faça?
que você está precisando aí? Jesus fazia isso? Jesus passava e aqueles que precisavam gritavam: Jesus, me ajuda. Jesus, o que queres que eu te faça? Então, amado, uma coisa que a ovelha de Cristo precisa aprender a perder é o orgulho. Uma coisa que a ovelha de Cristo precisa aprender a ter é humildade. E reconhecer quando precisa de ajuda. Reconhecer quando está no limite em que precisa de alguém. Porque todos nós, amados, precisamos um dos outros aqui. Eu preciso de você e você precisa de mim. Agora, a gente não pode viver essa conexão, essa relação com, sabe, com indiferença. Eu vou lá, escuto e vou embora e vou resolver os meus problemas. Espera aí. A gente tem uma conexão aqui para a eternidade, amado. A nossa conexão aqui é para a eternidade, não é simplesmente algo social de graça e paz, irmão, graça e paz, irmã. Lógico que não. A sua vida está conectada ao altar. E se eu fui colocado aqui pelo Senhor, eu fui colocado aqui para te ajudar. Eu fui colocado aqui para te auxiliar. E eu fico muito triste quando ovelhas, sabe, tentam ficar longe de mim. Tentam se afastar de mim. E eu percebo, amado. Eu não nasci ontem. Eu não nasci ontem. São 9 anos num altar, para a glória de Deus. É muito pouco ainda. Mas com 9 anos já aprendi muito. Eu já vi muita coisa. Eu sei quando alguém está se esquivando. Eu sei quando alguém está se isolando. Eu sei quando alguém está retendo. Eu sei quando alguém não quer falar alguma coisa. Eu sei tudo, eu pego tudo no ar. O pastor tem a cara de bobo, mas eu não sou bobo. E eu quero que você entenda bem isso. Que eu estou aqui como teu pastor. Não estou aqui como teu carrasco. Amém? Eu não estou aqui como teu acusador. Eu estou aqui como teu pastor que te ama. E quer te ver bem. Se tem alguém nessa terra que quer te ver bem, amado, você está olhando para ele. Porque é um amor verdadeiro. É um amor ágape. Cristo me ensinou esse amor. Então, que isso fique bem claro. Que isso fique bem entendido nas mentes dos irmãos. Porque a palavra está sendo ensinada. E eu tenho que viver por ela. Eu tenho que viver por ela. Porque a gente vê, sabe, situações em que as pessoas precisam da ajuda, e aí não pedem ajuda, e aí depois colocam a culpa na igreja. Colocam a culpa no pastor. Porque o pastor não foi na minha casa para conversar comigo. Porque o pastor não se preocupou com o que eu estava passando. Mas espera aí, mas você falou para o teu pastor? Você contou alguma coisa para o teu pastor? O teu pastor não tem bola de cristal, amado. O teu pastor percebe as coisas, mas não vai ficar falando, viu, o que está acontecendo? Eu não sou curioso, amado. Não sou curioso. Estão entendendo? Então é isso. É isso, sabe? Ai, nossa, aí depois comenta e fala, nossa, teu pastor nem foi lá? Não, mano, eu não fui. Acho que não fala, não, eu não falei nada. É capaz de falar, não, meu pastor nem liga. É capaz de falar assim. Meu pastor nem liga. Meu pastor não está nem aí. Deus sabe. Amém? Deus sabe. João 8, 6 a 11 diz assim. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta,
e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Por que começar pelos mais velhos? Porque é os que mais tinham pecados, é os que mais tinham ali do que se culparem. Então começaram por eles, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então isso aqui é muito importante. Jesus disse para a mulher: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus disse: muda o teu comportamento, mulher. Vai e não mente mais. Vai e não peques mais. Vai e não tenhas mais este tipo de comportamento. Às vezes a mentira ela é uma ferramenta para não magoar alguém, como eu disse aqui. Às vezes é uma mentirinha, né? Para o bem. Mas se a mentira é consciente, compulsiva, se falseia a realidade, isso é algo, amado, que nós temos que encarar. Nós temos que tratar disso, porque isso se chama mitomania. Isaías 59, 12 a 14 diz: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então há pessoas tão doentes, estão doentes com a mentira, que passam anos e anos e continuam do mesmo jeito. Por quê? Já se tornou algo patológico. A maioria dos crentes, amados, não estão nem aí para a ética. A maioria dos crentes não estão nem aí para a forma correta de viver. Isso é a verdade. Infelizmente, a maioria dos crentes aí fora não estão nem aí. Tem ministérios que passam anos e anos, estão fazendo as mesmas coisas. Não se preocupam com ética. Não se preocupam com valores de compromisso. Continuam sendo maldosos. Continuam vendendo a Deus. Trocando por óleo, por sal, por água. E não estão nem aí. Não querem saber se é verdade ou se é mentira. Não querem nem saber, porque se tornou o quê? Uma coisa patológica, uma doença. Por isso as igrejas estão enfermas. Como que algo enfermo pode curar? Não pode. É um cego guiando outro cego. Pastor, o que é a mitomania? É a compulsão pela mentira. Ela é contada de forma consciente, que tem como objetivo autoproteção, ou fazer com que as pessoas vejam de uma realidade melhor do que ela é. E essa compulsão é uma luta. Tem que ter realmente o encontro com Deus para se cortar pela raiz. Amado, toda compulsão tem que ter o encontro verdadeiro com Deus para se cortar pela raiz. Às vezes a pessoa diz: eu não vou fumar mais, eu não vou beber mais.
Só que ali na frente ela está fumando, ali na frente ela está bebendo. E isso é compulsão. Então, a pessoa, ela não mente para mim, ela não mente para você, ela mente, não mente para a vizinha, mas ela mente para Deus. Atos 5, 1-3 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha, Ananias não poderia ter permitido Satanás encher seu coração com a mentira. Já estava em seu coração mentir para os apóstolos. Então é Satanás que coloca dentro do coração para mentir para o pastor, mentir para a igreja, mentir para o marido, mentir para a esposa, mentir dentro de casa. E eu vou dizer, amado, uma vírgula, Deus sabe de tudo. Então a pessoa não está mentindo para o fulano, para o ciclano, está mentindo para Deus. Então uma pessoa que mente, quando ela mente, ela está mentindo para Deus. Então esse ministério, esta igreja não aceita mentira. Não aceita. Não aceita mentira. Porque a mentira tem parte com o diabo e nós não temos parte com Satanás. Deus sabe. E os oficiais dessa igreja também sabem. Amado, a luta que eu tenho para trazer essa igreja dentro da risca. Sim ou sim? Eu não aceito, amado, sabe, o titubear. Eu não aceito o mais ou menos. Eu não aceito o de qualquer jeito. Eu não aceito. Ou é ou não é. Ou é da forma que tem que ser ou não é. Eu não estou aqui brincando de igreja. Não estou aqui brincando de pastor. Então não permita que Satanás encha o teu coração. Isso é uma luta. Você precisa entender isso. É uma luta. Atos 5, 4 e 5 diz: conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então olha como Deus trata a mentira. Deus tirou a vida ali de uma pessoa para mostrar como Deus abomina a mentira. Então sei que esse é um tema difícil, mano, mas precisa ser tratado aqui pelo altar. Eu estou lhe mostrando uma realidade. Você não mente a homens, você mente a Deus e tem consequências. Você não tem que dar satisfação a mim. Não tem. O Evangelho da Graça não tem nada a ver com coisas exteriores. Você aqui tem aprendido o Evangelho da Graça. Você aqui tem aprendido. Então, eu fico totalmente em paz porque o Senhor, em momento algum, Ele vai me cobrar a respeito da tua vida. O teu sangue não está nas minhas mãos. As minhas mãos estão limpas do teu sangue. Porque tudo que você tem ouvido aqui é a verdade. Tudo que você tem aprendido é a verdade. E o Senhor respalda isso. O Senhor diz para eu continuar desta forma, porque é desta forma que Ele quer. E assim eu estou aqui, amado, te ensinando. Então agora você precisa viver estes ensinamentos para o teu bem. Eu oro para que estes ensinamentos sejam acolhidos pelo teu entendimento. Para que você viva-os com intensidade, com firmeza. Porque isso vai trazer benefício de Deus para a tua vida. Amém? Então o Evangelho da Graça tem a ver com o novo homem nascido de Deus. O Cristo em nós, a esperança da glória.
Pastor, eu não vim ao culto porque eu tive um imprevisto. Amado, teve nada. Não veio porque não quis vir. Não minta a ninguém. Não minta a ninguém. Porque quando se mente a Deus. A mentira é instrumento de Satanás para te desconectar de Deus. Versículos 6 e 7 de Atos 5. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Ela sabia, ela combinou com o marido para mentir. Então nós somos um povo que temos um código de ética. No vestir, no comportamento, no falar, não mentir, sim, sim e não, não. Versículos 9 e 11. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Qual foi a notícia dos acontecimentos? Que eles tinham mentido para o Espírito de Deus. Esta foi a notícia. Olha, mentiram para o Espírito Santo e morreram. É muito mais fácil a pessoa estar errada e reconhecer o seu erro, amado, do que mentir. Só que não é isso que as pessoas fazem hoje. Elas reconhecem o erro, só que elas preferem mentir. Para quê? Para não deixar o erro, para não sair do erro. Então a pessoa que reconhece o erro e assume de fato, e quer uma vida com Deus, ela deixa a vida de erro. Então, naquele momento ali, a igreja ficou muito temerosa. E por quê? Porque você precisa aprender que com Deus não se brinca. Essa atitude de Ananias e Safira era comportamental, igreja. E já estava impregnado nas suas mentes, em suas memórias, porque aprenderam a mentir, possivelmente às vezes com os pais, dentro de casa. Coisas que se aprende dentro de casa se arrasta na vida de uma pessoa, se ela não tem um encontro verdadeiro com Cristo. Eu digo, só Cristo pode nos libertar. Ferramentas seculares não resolvem nada. Maqueiam, mas não resolvem. Se eu estivesse ainda sendo tratado do problema que eu tive há 2 anos atrás, por remédios, por médicos, eu estava ainda à base de remédios e de médicos. Mas graças a Deus eu não preciso mais de tratamento, porque Cristo me curou. Cristo me salvou. A palavra foi suficiente para a minha vida. Então, na realidade, a mitomania é um processo de adoecimento psíquico. Ela sofre porque ela precisa alimentar hoje, amanhã, e depois a sua mentira, e assim vai. E a mentira é o quê? Conexão com o diabo. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Velho homem, antes de sermos o Senhor, antes de nos converter, todo mundo mentia. Ninguém pode atirar uma pedra aqui. Amém? Ninguém. Então, às vezes, para ocultar algo, para agradar alguém, se omitia, que isso também é mentira.
Agora, uma vez que você se converteu, você se despiu do velho homem, não se pode mais mentir, não se pode mais viver com os mesmos costumes. Nós estamos aqui aprendendo a ser, amado, um cristão verdadeiro. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Nós estamos aprendendo a lidar com essas situações, sabe, quando uma pessoa está mentindo, para poder lidar com essa situação. Muitas pessoas fazem terapia para continuar mentindo. E muitas vão às igrejas para continuar mentindo. Mas a Bíblia diz que quando há um novo nascimento, a pessoa se despe do velho homem. Essa velha natureza que é mentirosa, ela é colocada para fora. Porque todos nós nascemos desta forma. Mas o encontro com Cristo nos faz novas criaturas. O mitomaníaco, amado, ele tem um exagero consciente da mentira. Ele exagera conscientemente. Ele não consegue parar de mentir. Ele mente para parecer melhor que os outros. Ele mente para encobrir algo. Então, no meio do trigo, Satanás ele coloca o joio. Nós estamos no mundo, não somos este mundo, mas nós vivemos no meio de joio. Quantas pessoas já tivemos aqui, amado, que mentia? Mentia feio. E a gente, sabe, lidando, tentando, amando, manifestando, e mentia. Não conseguia olhar nos meus olhos. Baixava a cabeça para falar, porque não conseguia falar olhando nos meus olhos. Não consegue parar de mentir. Não consegue parar de mentir. Mas na graça de Deus não se cria joio. E eu amo isso, amado. Na graça de Deus se cria trigo. Se cultiva trigo e não joio. Então, na graça, o joio ele não se sente bem. Eu amo isso. Na graça, o joio, ele se revela logo. Porque ele se incomoda. E o trigo, ele se sente bem. Porque é alimento. É adubo, né? Vamos dizer assim. É adubo. Né? Não é veneno. Agora, para o joio, a graça é veneno. A igreja está entendendo? Então, não tem como conviver com uma pessoa mitomaníaca. Nem em casa e nem na igreja. Não tem como, amado. Como é que vai ter comunhão luz com treva? Não tem como. Tiago 3,14 diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, é muito difícil é ser um pastor, ser usado pela mentira, amado. Como assim? Porque o diabo ele sopra, ele lança setas. E se o pastor não tem o temor de Deus, isso acaba tendo consequências na vida própria do pastor e na vida da igreja. Vocês estão entendendo? Porque a mentira, ela abre o espaço para a destruição. Então, o pastor temente a Deus, ele tem uma luta ferrenha, diária, para se manter idôneo, para se manter na comunhão plena com o Senhor. Porque se ele aceitar alguma mentira que o diabo sopra nos ouvidos dele, a conexão dele com Deus é interrompida. E ali o diabo pode agir. Quem está entendendo? Então, toda vez que uma pessoa se liberta da mentira, ela é livre. E toda vez que ela se mantém na mentira, ela é um escravo. Escravo de quem? De Satanás. Provérbios 13, versículo 5 diz: o justo aborrece a palavra de mentira,
Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Então, a igreja precisa saber, se uma pessoa está dominada por isso, tem que pôr ponto final. Porque o justo aborrece a palavra de mentira. Não dá para conviver com uma pessoa mentirosa. Mitomania é algo compulsivo, é uma doença psiquiátrica, psicológica, é um transtorno de personalidade. E o diabo usa isso para destruir igrejas, destruir famílias, destruir reputações. Qual é a tendência da pessoa que é compulsiva pela mentira, pastor? Se isolar para não ser descoberta. A mentira é a defesa da pessoa, ela não suporta a realidade dela. Então ela mente para se fazer daquilo que ela não é. É uma pessoa que sofre muito. O mitomaníaco pode se tornar um sociopata. Pode fazer mal às pessoas. Pode gerar o seu próprio óbito. Por isso a igreja precisa saber conviver com isso. Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. A falsa testemunha é quem profere mentiras, e não escapa de quem? Da justiça de Deus. Não há como escapar. Olha, amado, o mitomaníaco, ele tenta esconder as coisas da família, ele tenta esconder as coisas do lugar de trabalho, lugar onde ele mora. O que ele fala não bate, fala coisas sem sentido. É como se fosse um drogado. É um mitomaníaco. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós, como pastores, diáconos, presbíteros, nós não podemos ser escravos de mentiras. Seja ela mentirinha ou mentirona, não pode. Tem que falar a verdade, porque o mentiroso não escapa. E da mesma forma, as ovelhas do aprisco. Da mesma forma, as ovelhas precisam ter este cuidado. O que fazer quando se identifica um mentiroso, pastor? Segundo as estatísticas da psicologia, diz que o mitomaníaco não tem cura. Então, o mentiroso tem cura, mas o mitomaníaco não. Ok? Então, se não for Deus a intervir na vida do mitomaníaco, realmente ele não tem cura. Então, só Deus, amado, pode mudar uma história. Só Deus pode acertar uma situação. Nós somos da fé. Nós acreditamos que mesmo que falem nessas questões psiquiátricas, nós acreditamos que nós temos um Deus muito poderoso. Ele pode fazer tudo, Ele é Deus, Ele pode mudar uma situação. Então, qual é a nossa posição mediante a tal assunto, mediante a tal fator? Com compreensão, com acolhimento social e espiritual, nós temos que dizer à pessoa que ela está mentindo. Quando se identifica alguém que está mentindo, nós temos que falar para ela, você está mentindo. Nós temos que confrontar. E se a pessoa disser que não consegue parar de mentir e que ela precisa de ajuda, o caminho para a libertação se estabelece. Aquilo que eu disse aqui. A pessoa ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. A partir desse momento, a libertação começa a acontecer. A questão é, o problema é a pessoa não reconhecer que ela está numa situação desalinhada, não reconhecer que precisa de ajuda e não desejar ajuda. Então aí você quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então aí não vai ter resultado. E é por isso, amado, que eu sempre dou um passo atrás na vida das ovelhas. Gostaria que você entendesse isso mais uma vez. Por quê? Vai ter resultado na vida daquele que quer ser ajudado. E quem quer ser ajudado vem e pede. Agora, eu estou vendo a situação, a pessoa não pede, eu vou e me intrometo para ajudar, aquilo não vai ter resultado positivo. Agora, quando a pessoa vem e pede o socorro, aí Deus já está começando a trabalhar.
Estão entendendo? Deus já está agindo para que aquela situação seja mudada. Porque é isso que Deus quer. Pedir e dar-se-vos-á. Então Deus quer que a gente peça. Quando eu peço, Deus me dá. Amém? Não sou eu que vou mudar a vida de ninguém. Não vai ser eu que vou acertar a situação de ninguém. Vai ser Deus, mas Deus quer assim. Deus deseja que seja desta forma. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. As igrejas evangélicas estão aí ensinando as pessoas a mentir. É muito triste isso. Uma hora com óleo, outra hora com batismo, outra hora com sal, outra hora com campanha. E assim vai. E as pessoas envolvidas com a mentira. Então nós, como cristãos, nós temos esse sentimento que mentir é mentir a Deus. E quando uma pessoa é identificada, pastor, que ela está na mentira, a família deve ser informada? Sim. A família deve ser informada que aquele membro da família está mentindo. Porque as relações entre as pessoas são muito mais saudáveis quando há verdade. Porque é uma relação sincera, pura. O Salmo 32, versículos 1 a 6 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha o que o salmista diz: enquanto calei, enquanto encobri, enquanto omiti, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amados, essas compulsões, elas são demoníacas na nossa vida. Todo tipo de compulsão é destruidora. Toda compulsão é destruidora. Então cabe a nós dominar para que tenhamos uma vida em paz. Porque se eu não dominar, eu vou colher os maus frutos desta compulsão. E no caso aqui, estamos falando da mentira. Então nós temos que ajudar as pessoas que vivem esse drama. Pessoas compulsivas. Nós precisamos ajudar. Em Apocalipse 22:15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então quem ama e pratica a mentira é igual a um feiticeiro, um impuro, um assassino, um idólatra. Então quando você diz: olha isso, olha que coisa tremenda que muitas pessoas não se dão conta. Quando você diz a minha doença, ou meu problema, você está mentindo. Porque a doença, ela não é tua. O Senhor já carregou com ela. E você diz: ai, a minha doença. Você está mentindo. Você está tendo uma confissão totalmente errada. E você está ali tendo uma conexão direta com o diabo.
Olha que sério que é isso. Então você tem que tratar a doença com a verdade. Como que eu faço isso, pastor? Declarando a palavra. Pelas chagas de Cristo já estou sarado. Eu não tenho doença nenhuma, eu não tenho problema nenhum. Que quando começa essa mentira patológica? As pesquisas nos dizem que começa por volta dos 16 anos. Começa-se a aparecer a mitomania. Começa-se a desenvolver esta patologia. Então a pessoa não se lembra do que é verdade e do que é invenção. Ela começa a distorcer as suas memórias e confundir tudo. Então é muito difícil convencer um jovem que mente, por exemplo, a aderir a um tratamento. Não é tratamento psiquiátrico, não, amado. Porque não resolve, é um tratamento bíblico. Só o tratamento bíblico resolve compulsões. Só a palavra de Deus resolve compulsões. Essas pessoas possuem uma angústia muito grande. É algo que gera depressão e ansiedade. Compulsão, amado, é um sofrimento. A mentira é um sofrimento. Porque no fundo a pessoa sabe que nada daquilo que ela fala é a verdade. A pessoa que tem compulsão, às vezes ela até sabe que aquilo que ela está fazendo não é o correto, mas ela continua a fazer, porque ela é dominada por aquilo. Então contar mentiras faz a pessoa se sentir bem. Então a pessoa que tem compulsão por alguma coisa, sabe, aquilo que ela faz bem para ela. Ela se sente bem, alimenta a mente, alimenta o ser. Mas não é isso a vontade de Deus. Então, toda compulsão tem que ser tratada. A mitomania tem que ser tratada. E a única forma de tratar com sucesso é com a Bíblia Sagrada. É com oração, é com a igreja, porque é algo muito sério. Aqui entra o papel da igreja, da família, dos amigos e da família da fé. Porque, amado, o pastor, o líder, é que tem que ensinar sobre os erros e os acertos, sem excluir as pessoas. Amém? Sem excluir as pessoas. Nós não excluímos ninguém. Nós queremos que todos venhamos andar igualmente. Então, quem mente não tem amigos. Mentiroso destrói vidas, destrói histórias. É preciso levar a pessoa a uma conversa clara, expondo a sua vontade de melhorar, mostrando consequências. É preciso, sabe, formar uma relação de confiança, de intimidade, para que haja o auxílio. Amém? Porque Jesus disse isso em João 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando se conhece a verdade liberta. Simples assim. Então, nós como servos estamos defendendo um princípio. Nós não podemos permitir alimentar mentiras na nossa vida, não podemos permitir mentiras dentro da igreja. Mentira não pode ser o centro da nossa vida. Nós não damos jeitinhos para nada. Amém? Porque o nosso socorro é Jesus. E nós temos um código de ética. Não alimente a sua vida e nem permita que sua vida seja alimentada com mentiras. Mentira não pode ser um sistema central de vida. Mentira tem consequências. A verdade liberta, a mentira aprisiona. A verdade é dolorosa, mas ela é libertadora. E a mentira escraviza e deixa a pessoa ali na sequidão. Então, graças a Deus que o Senhor abriu os nossos olhos, que não precisamos mais constranger ninguém. Nós somos chamados pelo Senhor para viver a verdade. Nós não precisamos aqui chamar ninguém aqui na frente e ficar expulsando o espírito da mentira. Graças a Deus acabou-se toda esta mentira. E nós sabemos que se aprende desde criança. Todo comportamento está lá armazenado nas suas memórias.
E assim como se aprendeu, irá desaprender pelo conhecimento da palavra de Deus, porque é a verdade que liberta. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós estamos na reta final. E eu tenho mais algumas palavras para dizer. Que uma vida baseada na mentira não permanece. Qualquer coisa baseada na mentira não permanece. Uma família, um casamento, uma igreja, não permanece. A verdade sempre foi libertadora. Então seja sempre verdadeiro. Não tenha medo de dizer a verdade. Com Deus, com a família, com os pastores, com as ovelhas, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com quem você estabeleceu pactos e alianças. Não tenha, medo de dizer a verdade. E lute contra a mentira. Nós temos que ser sim, sim, e não, não. 1 de Reis 3, 16 a 22 diz: Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas e nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Quem é da verdade chora, se emociona, fica nervoso, se importa. Mas quem é da mentira não está nem aí. Quem é da mentira, mano, não está nem aí. E aí aqui, nessa situação, se descobriu fácil quem estava falando a verdade e quem estava falando a mentira. Versículos 23 a 27. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Versículo 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Ui. Versículo 25. Disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Fácil de resolver. É essa a questão? Vamos resolver agora. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira um menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Ela se importou e disse: Não, pode dar para ela. Entrega para ela vivo. Minha mãe dizia: mentira tem perna curta. A mentira logo é descoberta. O rei viu qual era a mãe que estava falando a verdade. E a outra era uma mentirosa. Versículo 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quem é da verdade se emociona,
mostra as emoções, se importa, e quem é da mentira não está nem aí. O mundo treina as pessoas para mentir. Deus nos treina para sermos verdadeiros. É assim que nós estamos seguindo aqui neste lugar há mais de 7 anos, para a glória do Senhor, lutando por esta questão, lutando pela verdade, porque nós temos um código de ética. Então, amados, o Senhor Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Estamos aqui para sermos ensinados a viver a verdade e amar a verdade. Portanto, que assim seja na tua vida, todos os dias, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Nós amamos a verdade. Amém. Nós amamos a verdade. Não temos parte com a mentira. Fique de pé no seu lugar. Graças a Deus que nos dá a vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, pela 8ª noite de consagração, a qual o Senhor nos falou neste lugar, o qual o Senhor nos ensinou com a tua santa, rica e bendita palavra, Jesus. Saímos daqui fortalecidos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, fortalecidos, ó Deus, pelo teu ensinamento, pela verdade que liberta e que trouxe a cada um de nós um renovo, Senhor. Um renovo, Senhor. Esta consagração, ó Deus, este mergulhar na tua palavra, Jesus, é alimento sólido, é alimento bom, alimento que nos sustenta, que nos edifica, que nos fortalece, ó Deus, a cada dia na caminhada contigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Somos muitíssimos gratos a Deus por todo o bem que o Senhor fez nas nossas vidas nesta noite. Pai amado e bendito, eu oro, Senhor, por aqueles que receberam esta palavra, aqueles que pela internet, presencialmente, aqueles que ainda irão receber esta palavra. Jesus, que haja libertação, que haja mudanças, que haja cura, cura na alma, no psíquico, na mente dos teus filhos, Senhor. Que nada, Jesus, venha interromper a conexão dos teus filhos contigo, Pai. Que nenhuma mentira venha dominar, Senhor, a mente dos teus filhos. Aquilo que vem, ó Deus, para destruir os relacionamentos, que vem para destruir a família. Jesus, nós rechaçamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós enviamos agora a palavra de libertação. Senhor, nos casamentos, Jesus, nós rechaçamos toda mentira entre os cônjuges, maridos, esposas, que não haja, Senhor, nenhum tipo de mentira. No relacionamento dos filhos com os pais, ó Deus, que não haja, Senhor, nenhum tipo de mentira. Que vivamos, Senhor, esta verdade de forma intensa. Nós temos um código, Senhor, um código de ética cristã, porque desejamos assim proceder como cristãos nesta terra.
como os teus discípulos, Jesus, que ouvem as tuas palavras e te obedecem. Portanto, oro, Senhor, pedindo, Deus, para que o Senhor guarde esta igreja. O Senhor guarde este altar, Jesus, como tu tens feito. Que o Senhor guarde da mentira. Que o Senhor guarde os casamentos desta igreja da mentira. Os relacionamentos desta igreja, que o Senhor guarde da mentira. Que não tenha, Senhor, livre acesso em nossas vidas nenhum tipo de mentira. E que vivamos, Senhor, falando a verdade uns para com os outros, de modo puro e sincero, como crianças, ó Deus, que correm para os braços dos pais, onde encontram segurança, onde encontram socorro, onde encontram, Senhor, a alegria. Aqui estamos nós, Senhor, lançados a teus braços, Jesus, para te agradecer por ter aberto os nossos olhos e estar realizando em nós obra maravilhosa. Pois assim como está escrito, nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Recebemos, Senhor, o completar desta obra, para louvor, honra e glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém? E todos que oraram comigo digam amém, amém e amém, igreja.